Salve, tudo na paz, tranquilidade? Boa, isso que importa. Chovendo, relampeando, mas estamos aqui, firme e forte. Acabei de assistir a decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA. Al Ahly do Egito contra Palmeiras, campeão africano contra campeão sul-americano. Um jogo feio, 0-0. Até a decisão dos pênaltis foi feia, mas o Al Ahly ganhou nos pênaltis e acabou levando o terceiro lugar. Isso significa que o Palmeiras é o lanterna do Mundial. Mas tem 6 times. Não, o Palmeiras entrou, tinha 4 times. Ficou em último lugar, não conseguiu fazer um gol, é o lanterna do Mundial. Beleza? Tirando a brincadeira à parte, vamos falar sério. Tudo que eu estou enxergando no futebol brasileiro hoje, e tudo que está vindo pela frente, dificilmente, eu vou arriscar a falar, mas dificilmente uma equipe de futebol brasileira conseguirá ganhar esse Mundial novamente, se a gente mantiver esse padrão técnico, tático e de organização no futebol brasileiro. E vou mais além, incluo a seleção brasileira. Eu não vejo a seleção brasileira de futebol com condições de voltar a ganhar uma Copa do Mundo novamente. Tá? E vou aqui falar por quê. Primeiro, organização. O calendário da CBF é uma bagunça. É um calendário muito apertado, onde se dá muito espaço para os estaduais. Aí vai ter muita gente que vai me criticar, mas infelizmente é verdade. A gente nivela o futebol muito por baixo, dando muito tempo para os estaduais. E deixa de disputar competições, vamos dizer assim, mais importantes. Deixa de, por exemplo, fazer uma pré-temporada numa Europa. Deixa de vender a marca dos grandes clubes aqui para ficar disputando jogos que são contra equipes semi-amadoras. Claro que eu estou falando de São Paulo, aqui um pouquinho o nível é mais elevado, mas nos outros estados, infelizmente, o campeonato estadual é comparado até com os campeonatos de várzea. Tá? Me perdoe os clubes menores, mas essa é a realidade. Uma outra coisa importante é que o futebol brasileiro tem um dono. A Rede Globo de televisão, ela é dona do futebol brasileiro. Ela organiza a tabela, ela promove o campeonato, ela faz a festa de encerramento do campeonato. O chefe de arbitragem é um ex-funcionário da Rede Globo, que foi colocado lá. Então, quer dizer, ela manda prender, manda soltar. Ela faz o que quer com o futebol brasileiro. Tanto com as competições do futebol brasileiro, como também com a seleção brasileira. E isso, com o passar do tempo, com a disparidade da divisão de cotas de TV, com a exposição de alguns clubes muito mais do que outros, fez com que alguns clubes se fortalecessem financeiramente e outros automaticamente se enfraquecessem. Basta ver o futebol do Rio de Janeiro, basta ver o que está acontecendo com Botafogo e Vasco, e o que está acontecendo com o Fluminense, que está conseguindo se livrar por causa da molecada, e olha o que está acontecendo com o Flamengo. Tá? É uma outra coisa importante para falar. Vamos falar agora de treinadores. Infelizmente, nós sofremos com os treinadores do futebol brasileiro. Faz tempo que nós não temos um técnico revelação, um técnico de nome importante para chegar. Alguns nomes que foram ventilados nos últimos anos aqui que eu me lembro, por exemplo, Jair Ventura. Teve chance em clubes grandes, como Santos, como Corinthians, não vingou. O último nome que apareceu aí, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, Thiago Nunes. Veio para um grande centro, veio para São Paulo treinar o Corinthians, não conseguiu. Pode ser que seja o novo treinador do Santos. Então, quer dizer, alguns nomes do futebol brasileiro que a gente via treinar os clubes lá na década de 90 continuam na ativa. Por exemplo, Luxemburgo, Abel Braga, Filipão. Então, quer dizer, nós não estamos tendo uma renovação dos treinadores. Sem falar das metodologias de trabalho, sem falar que fica cada dia mais dificultado o trabalho desses treinadores também por causa da pressão dos torcedores, dos dirigentes, da mídia. E aí eu vou mais um pouquinho. O principal produto do futebol, que são os jogadores. Há tempos o futebol brasileiro não revela uma grande revelação, um grande craque. O último grande craque do futebol brasileiro se chama Neymar. Neymar que ultimamente tem mais visto o nome nas páginas de fofoca do que das páginas de jornal. Tem um nome mais ligado a problemas extracampos do que dentro de campo. Qual foi o último grande título que o Neymar conseguiu? Ele foi protagonista. Faz tempo, né? E as revelações? Quem nós estamos revelando para o futebol?
As nossas duas últimas grandes revelações foram vendidas por valor absurdos, que foram o Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Rodrigo, do Real Madrid, ainda não vingaram. O Vinícius Júnior já está há 2 anos na Europa e ainda não vingou. Foi titular no último jogo, fez uma partida até que razoável, mas é coisa rara. O Rodrigo está machucado. Aí tivemos outros jogadores que foram para a Europa, por exemplo, o Lucas Paquetá, não deu certo no Milan, foi prestado para o Lyon da França. Por exemplo, o Antony, é o único destaque que eu posso falar assim, fazendo um bom campeonato do Ajax, lá na Holanda. Os principais jogadores do campeonato brasileiro, nos últimos, se você pegar até os últimos 10 anos, ou eles foram jogadores veteranos, ou foram jogadores estrangeiros. Alguns jogadores de destaque por aqui, por exemplo, Luan, hoje atual Corinthians, jogador do Corinthians. Foi considerado o rei da América quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, depois sumiu. O Grêmio também revelou o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha foi vendido para Portugal, para o Benfica. Portugal que não é considerado um grande centro de futebol na Europa. Vamos dizer assim que está na 2ª divisão, né? Não desmerecendo o futebol português. Mas não está entre os grandes centros. Falando em grandes centros, quais os jogadores brasileiros que estão em destaque nos grandes centros? Firmino? Não. Alisson? Não. Gabriel Jesus? Mais ou menos. Quem mais que você pode falar? Tem destaque no futebol europeu, nos grandes centros? Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha. Nós não temos jogadores em evidência nesse momento. Volto a repetir, apenas o Neymar que está na França. Ele só consegue conquistar títulos na França. O título europeu ainda não conseguiu. Então, por isso e por outros, eu acho que o futebol brasileiro, do jeito que está, nós perdemos a competitividade, nós não conseguimos mais revelar treinador, os nossos treinadores estão com uma metodologia defasada, os nossos clubes, não vou nem falar de gestão não existe aqui, mas os nossos clubes estão falidos, pedindo para Deus para cair um ou outro moleque bom para ser vendido. Infelizmente esses moleques estão sendo vendidos cada vez mais cedo, que não estou conseguindo vingar, e o futebol brasileiro agoniza, meus amigos. O futebol brasileiro está agonizando. A nossa seleção brasileira continua sendo treinada por um treinador que ninguém viu falar, né, por causa da pandemia, mas um treinador bastante questionável. A organização do futebol não tem nem como falar. A arbitragem ridícula, que contribui muito para o enfraquecimento e empobrecimento do futebol brasileiro. E a Rede Globo tem uma grande parcela de culpa em tudo isso também, quando ela fez o futebol brasileiro o seu produto, o seu Big Brother, a sua novela, e isso fez com que a competitividade também caísse muito, tá? Eu queria falar para vocês, era isso. O futebol brasileiro está caindo cada vez mais. Infelizmente, não vejo nessa condição atual e num prazo médio um clube disputando o Mundial. Basta ver o papel que o Palmeiras fez na lanterna do Mundial. Volto a repetir, não adianta ficar bravo comigo. E a seleção brasileira também não tem mais condições de disputar com as grandes seleções da Europa, justamente por isso. Não temos mão de obra, não temos jogadores. Beleza? Obrigado por ter visto o vídeo, um abraço. E não deixe de se inscrever no meu canal aí, me seguir nas redes sociais. Se gostou do vídeo, dá um like. Comenta aí, vamos entrar num debate sadio sobre o futebol brasileiro. Valeu? Abraço.